Oi, pessoal. Tudo bem, gente? Bom, primeiramente, né, estamos aí numa situação de excepcionalidade. Vocês perceberam que as nossas aulas foram suspensas até o dia 31, então a nossa proposição é que sejam feitas, a nossa proposta é que sejam feitas algumas atividades online para suprir esse período. Então, na verdade, nós substituímos a atividade presencial por uma atividade online. E me parece que isso foi muito acertado pela instituição, tentando preservar todo mundo. Eu sei que tem posições divergentes a respeito se isso foi produtivo ou não. Enfim, na minha opinião, foi uma decisão acertada, principalmente porque ela tenta preservar nós, professores, tenta preservar alunos e, consequentemente, ela preserva a sociedade inteira. Então, eu acho que fica esse registro aí da minha parte como opinião. Pois bem, nós hoje, como atividade, vejam só, eu gostaria de explicar algumas coisas para vocês rapidamente, mas a proposta inicial é que nós façamos o quê? Eu vou falar algumas palavras a respeito do meu conteúdo, estou trabalhando com vocês em recuperação judicial, dar uma orientada sobre aquilo que vocês devem estudar e dizer para vocês o seguinte: na fase que eu estou do meu tema, eu vou deixar lá na página, na minha página, então vocês vão ter acesso à sala do Direito Empresarial 2, e lá na página vocês vão ver diretamente um material, e eu explico já. Então, deixa eu só retomar um pouquinho com vocês o que nós temos visto em sala de aula dentro desse conteúdo, para depois a gente seguir adiante. Vejam, nós trabalhamos em sala de aula, o último ponto foi os requisitos da petição inicial de recuperação judicial. Então, eu trabalhei com vocês anteriormente quais eram, quem poderia estar submetido a um pedido de recuperação judicial. Eu trabalhei com vocês a competência da recuperação judicial, a legitimidade ativa, a legitimidade passiva, que vocês viram que não tem. Posteriormente, o nome da ação, quais são os requisitos da ação. Então, trabalhar os fatos, trabalhar fundamentos jurídicos, trabalhar pedido. Nós vimos tudo isso. Posteriormente, o que nós devemos trabalhar? Então, assim, eu superei a fase da petição inicial. Aí é o ponto que nós trabalhamos. Então, superada a fase da petição inicial, dentro da recuperação judicial, qual é o próximo passo? Então, dentro da lei, comigo, aonde a gente examinaria? Se estivéssemos em sala de aula regular, nós estaríamos examinando o artigo 52 da Lei de Falências. Então, o artigo 52 da Lei de Falências, é ele que vai trabalhar com vocês agora quais são os próximos passos que o juiz vai adotar na elaboração ou na continuidade da atividade. Então, vejam, vamos pensar. Então, eu distribuí, a empresa em crise me procurou, eu fiz toda a análise, preparei uma petição inicial, entendi que é caso de recuperação judicial, as dívidas todas se enquadram lá dentro, beleza, peguei, protocolei, então distribuí no site do Tribunal de Justiça um pedido de recuperação judicial. Pois bem, isso vai para o juiz. O juiz, inicialmente, ele recebe, se tiver tudo de acordo, então o que ele vai analisar? Ele vai analisar se ele é o juízo competente, ele vai analisar a legitimidade, se é empresário, se não é, ele vai analisar os requisitos do artigo 48, como assim? Ele vai ver, na verdade, se a empresa está registrada, se exerce atividade há mais de 2 anos, se não é falida, se não tem sócio, enfim, ele vai analisar todos aqueles requisitos iniciais. E se ele estiver de acordo, ou quer dizer, se ele não, né? Se os requisitos estiverem de acordo com a lei, o que ele vai fazer? Ele vai proferir um despacho de processamento. Ele vai ordenar o processamento da recuperação judicial. Com base em qual artigo ele ordena o processamento da recuperação judicial? Com base no artigo 52 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, Lei 11.101 de 2005. Então, este é o caminho. Ele vai trabalhar o processamento. Então, vejam, ele pode analisar e dizer assim, olha, você ainda precisa complementar a sua inicial, autor devedor. Como assim? Ele pode ordenar a emenda à petição inicial. Ele pode indeferir, dizendo, você na verdade não é empresário, está indeferido. Enfim, mas não são essas linhas que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com o deferimento. Então, entendam, deferir o processamento não é conceder a recuperação judicial. Então, não se trata de uma concessão de recuperação judicial. É deferir o processamento, porque a concessão da recuperação judicial só se dará ao final da aprovação do plano de recuperação judicial. Então, ele vai aprovar o plano, posteriormente,
a aprovação do plano, aí ele vai conceder, aí haverá sim uma nova pactuação, aí aquilo que credor e devedor pactuaram passa a valer por força da sentença. Mas agora ele ainda está inicialmente, a fase embrionária do processo, ele já examinou e disse assim: você tem requisitos para tentar a concessão da recuperação judicial. Vamos processá-la. É uma fase de processamento, não é uma fase de concessão. Então, nesta fase, o que é importante nós determinarmos e nós analisarmos? Primeiro, então, daí, o que eu quero que você examine, e aí eu estou dando primeiro, essa minha pequena fala, é para dar um sentido dentro da continuidade do nosso processo, dentro da continuidade da nossa atividade. Primeira fase, petição inicial. Passamos ao segundo ato. Quem fez petição inicial foi o devedor. Agora o devedor jogou para as mãos do juiz. Ótimo. O juiz, analisando presentes os requisitos, qual é o próximo passo? O juiz, se estiver presente, ele defere o despacho de processamento. Se você pegar o artigo 52 da Lei de Falências, você vai perceber que o artigo 52 ele traz um rol sobre aquilo que o juiz deve enfrentar diretamente, no pedido. Como assim? A lei vai dizer: olha, juiz, quando você, estando de acordo com a petição inicial, o juiz deferirá o processamento e deverá. No despacho de processamento, existem inúmeros requisitos que o juiz deve seguir. Só fazer um parênteses. O despacho de processamento, ele traz alguns benefícios, ou benefícios que o devedor já está esperando, eles vão estar presentes no despacho de processamento. Ele produz inúmeros efeitos para os credores, inúmeros efeitos para o devedor. Ele tem uma grande repercussão dentro do processo de recuperação judicial. E, principalmente, já é o juiz preparando o procedimento para que possa alcançar a sua finalidade. Porque tem uma finalidade do despacho de processamento. O juiz ele está organizando o processo, buscando alcançar a finalidade da recuperação judicial, que é ajudar a empresa a se reerguer ou, se for o caso, decretar a falência. Então, essa é a finalidade de todo o procedimento. Então, pois bem, agora que eu fiz uma breve introdução a respeito daquilo que eu iria tratar pessoalmente na aula com vocês hoje, o objetivo desse vídeo é, além de dar essa pequena orientação, dizer para você que eu deixei na minha página, nessa página que foi criada do Empresarial 2, uma petição inicial de recuperação judicial e deixei um despacho de processamento proferido em um processo real. A petição inicial é real, o despacho de processamento refere-se a essa petição inicial. O que eu gostaria que você fizesse agora com uma atividade? Então, lá como material de apoio na sua página, eu vou deixar o quê? No material de apoio, eu vou deixar a petição inicial e a sentença. O despacho. Posteriormente, como atividade, eu deixei duas atividades para vocês. Uma pergunta para você responder, que está relacionado ao caput do artigo 52 e os seus parágrafos. Eu quero que você responda essa pergunta para mim. E, posteriormente, eu quero que você faça uma análise da lei. Então, cara crachá, sabe? Olha a lei, olha o despacho que eu deixei para você e aponta para mim se o juiz, no despacho que eu deixei, ele poderia ter colocado algo que ele deixou de colocar porque está de acordo com a lei. Repetindo, olha o despacho, olha a lei. Olha de um lado, olha do outro. Tem isso que o despacho pediu uma coisa no inciso 1. Tem isso no despacho? O despacho pediu uma coisa no inciso 2. Tem isso no despacho? Então, de novo, olhou a lei. A lei pediu uma coisa no inciso 1. Olha o despacho. Tem o que o juiz pediu? Olha a lei. A lei pediu outra coisa no inciso 2. Tem isso no despacho? E assim você vai ver. Se você achar que o juiz deixou de colocar alguma coisa que está na lei no despacho, o que eu quero que você faça? Que você aponte no corpo da sua resposta. Então a pergunta é basicamente assim: analise o despacho com relação à lei e aponte possíveis omissões que o juiz, que o magistrado tenha deixado de colocar no despacho de processamento. Coloque abaixo. Então é um exercício que te obriga a ler o despacho, a ler a lei e confrontar os dois elementos. O que eu quero neste momento? Que você entenda qual é a finalidade do despacho de processamento. Tudo bem? Então, basicamente, pessoal,
Essa é a nossa atividade de hoje, né? Eu sei que hoje as coisas estão muito corridas, eu sei que hoje vocês estão com muitas dúvidas, eu sei que hoje ainda nós estamos no primeiro... Hoje é o primeiro dia da crise, né? Então, nós estamos com muitas dúvidas, vocês professores, nós professores temos nossas dúvidas, os alunos têm as suas dúvidas, então assim, eu acho que o mais importante, primeiro, a gente ter calma, segundo, ter boa vontade de entender a situação e terceiro, trabalhar em conjunto para que nós possamos aproveitar ao máximo o nosso tempo dentro dessa liberdade que a gente tem de poder trabalhar e alcançar o nosso objetivo final, que é aproveitar todo o conteúdo da matéria, no meu caso, Direito Empresarial 2. Tá bom? Então, ó, me coloco à disposição. Líderes, se quiserem entrar em contato comigo, estou à disposição. No horário da aula especificamente, principalmente, estou à disposição. Qualquer dúvida, falem comigo. Esta atividade não é uma atividade pontuada. Entretanto, eu preciso dela para dar seguimento às outras propostas que eu vou deixar lá para vocês. Também vou deixar para você um link de uma obra de apoio da minha biblioteca para que você possa ler o nosso conteúdo. Tá legal? Então, do mais, cuidem-se, lava a mão, se espirrar, põe a mão na boca, né? Orientações demais nós temos aí a respeito disso, não é por falta de informação. E boa sorte a todos, fiquem com Deus, até a próxima, mantemos contato pelo nosso espaço virtual e por nossos canais de comunicação. Abraço, gente, se cuida aí.